Se ninguém nunca te disse isso com clareza, então escuta agora. Você não está apenas vivendo a sua vida, você está programando o seu destino todos os dias com aquilo que você pensa em silêncio. E o mais perigoso é que você pode estar fazendo isso contra você mesmo, sem perceber, porque, enquanto você acha que são só pensamentos passageiros, na verdade são comandos repetidos que vão moldando quem você se torna, o que você acredita e até onde você acha que pode chegar. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes hoje você pensou algo negativo sobre si mesmo sem perceber? Quantas vezes você antecipou o pior? Quantas vezes você duvidou da sua própria capacidade, como se isso já fosse um fato? Porque isso vai se acumulando dentro de você, criando uma trilha mental que quanto mais você percorre, mais difícil fica sair. E de repente você já acorda cansado, sem motivo claro, com a mente acelerada, criando cenários que nunca aconteceram, revivendo erros que já passaram, sentindo medo de coisas que ainda nem existem e, o pior, começando a acreditar que isso é normal, quando na verdade não é. Isso é uma mente condicionada, programada ao longo do tempo por experiências, palavras e emoções que foram se enraizando dentro de você. Talvez você cresceu ouvindo que não era suficiente. Talvez passou por situações que te marcaram profundamente. Talvez você se cobrou tanto que hoje a sua própria mente virou um lugar de pressão constante. E quando isso não é interrompido, você começa a viver limitado por dentro, mesmo que por fora pareça tudo sob controle. Mas agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria mente. A Bíblia já revelava esse princípio muito antes de qualquer estudo moderno. Em Romanos 12:2 está escrito: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." E isso não é um conselho superficial, isso é uma direção clara. A transformação da sua vida não começa quando tudo muda lá fora, começa quando algo muda aqui dentro. Por quê? Se você alimenta pensamentos de medo todos os dias, você fortalece o medo. Se você revive constantemente aquilo que te feriu, você mantém essa dor viva dentro de você. Se você se define pelos seus erros, você se aprisiona neles. Mas, quando você começa a renovar a sua mente, você quebra esse ciclo. E renovar a mente não é fingir que está tudo bem ou repetir frases vazias. É uma decisão consciente e diária de substituir aquilo que te enfraquece por aquilo que te fortalece. É parar e perceber se o que você está pensando está te construindo ou te destruindo, e então trocar. Trocar o "eu não consigo" por "eu posso todas as coisas naquele que me fortalece." Trocar o "vai dar errado" por "Deus está no controle." Trocar o "eu não sou suficiente" por "eu fui criado com propósito." Isso não é motivação vazia, isso é alinhamento espiritual, e talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso. Talvez você aprendeu a sobreviver, mas não a governar a sua mente. Só que isso pode começar a mudar hoje. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez. E se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, não ignora isso. Se inscreve aqui no canal, não por obrigação, mas porque eu acredito que existe um propósito nesse encontro, e eu quero caminhar com você nesse processo de reconstrução, passo a passo, com direção, porque Deus não está distante da sua realidade. Ele trabalha dentro de você, na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você interpreta tudo ao seu redor. Mesmo quando a sua mente está confusa, Ele continua presente. Mesmo quando parece que você perdeu o controle dos seus pensamentos, ainda existe um caminho de paz. Mas existe algo essencial que quase ninguém entende. Não basta só saber disso. Existe uma chave prática, um movimento interno que ativa, de verdade, essa transformação na sua mente no dia a dia. E pode ser exatamente isso que está faltando para você sair desse ciclo silencioso. Então vamos direto ao ponto, porque se a transformação começa na mente, a pergunta agora é: como você, na prática, começa a reprogramar isso no seu dia a dia, no meio da vida real,
com problemas reais e emoções reais, porque não adianta só entender, você precisa aplicar. E aqui está a chave que muda tudo, talvez a mais ignorada de todas. Você precisa aprender a interromper pensamentos automáticos antes que eles criem raízes dentro de você. Sim, interromper. Porque a maioria das pessoas vive no piloto automático mental. O pensamento vem e ela aceita. O pensamento acusa e ela acredita. O pensamento diminui e ela concorda. Mas a Bíblia já nos deu uma direção extremamente prática sobre isso. Em 2 Coríntios 10:5 está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E isso é profundo. Porque não é ignorar o pensamento, não é fugir dele, é capturar. É trazer para a consciência e decidir o que fazer com ele. Agora traz isso para a sua realidade. Quando vier aquele pensamento dizendo que você não vai conseguir, você não aceita de forma passiva. Você para e confronta. Você questiona. Você responde. Você não deixa ele crescer. Porque um pensamento não confrontado vira uma verdade emocional. E uma verdade emocional começa a moldar a sua realidade. Então o processo começa simples, mas poderoso. Perceber, interromper e substituir. Você percebe o pensamento, interrompe antes que ele se instale e substitui por uma verdade. E aqui está o ponto que muda o jogo. A substituição precisa ser baseada na verdade, não na emoção. Porque a emoção muda o tempo todo, mas a verdade permanece. Então, quando a sua mente disser que você está sozinho, você responde que Deus está com você. Quando disser que não tem saída, você responde que Deus abre caminhos onde não existem. Quando disser que você não é capaz, você responde que Deus te capacita. No começo, isso vai parecer estranho, vai parecer forçado, porque você está quebrando um padrão antigo. Mas com o tempo, isso começa a se tornar natural e aquilo que antes te dominava começa a perder força. E deixa eu te falar algo importante. Isso não significa que você nunca mais vai ter pensamentos negativos. Significa que eles não vão mais te controlar. Porque existe uma diferença enorme entre ter um pensamento e concordar com ele. E é exatamente aí que a sua liberdade começa. E, se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo: eu assumo o controle da minha mente. Não é só uma frase, é um marco. É uma decisão de que você não vai mais viver refém daquilo que passa pela sua cabeça. Talvez hoje seja esse ponto de virada. E guarda isso com você. Você não é os seus pensamentos. Você não é os seus erros. Você não é aquilo que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é. E, quando essa verdade sai da sua mente e desce para o seu coração, tudo começa a mudar. Sua forma de agir muda. Sua forma de reagir muda. Sua forma de viver muda. Porque uma mente alinhada com a verdade cria uma vida alinhada com propósito. E talvez você ainda não perceba completamente, mas só de você estar aqui até agora já mostra que algo dentro de você está despertando. E isso não é por acaso, isso é processo, isso é Deus trabalhando dentro de você. Então não volta para o padrão antigo. Mesmo que seja difícil no começo, continua. Um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez. Porque aos poucos você vai perceber que aquela mente que antes te sabotava começa a se tornar a sua maior aliada. E quando isso acontece, a sua vida inteira começa a responder. Então, se essa mensagem falou com você, se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é aprender a pensar da forma certa para finalmente viver da forma que sempre quis.